Ano novo com nova imagem. O HCTV está de regresso nesta que é a primeira emissão do ano de 2009. Na abertura desportiva deste novo ano, o plantel sénior visitou o Hóquei Clube dos Carvalhos no sábado. Foi o terceiro jogo desta segunda volta. Nesta 16ª jornada do Nacional da Primeira Divisão, o nosso plantel partia como favorito e não faltaram inúmeras tentativas de golo, mas o guarda-redes dos Carvalhos, Telmo Fernandes, evidenciou-se ao defender todas estas tentativas. Mas a 8 minutos do final do primeiro tempo, o Carvalhos abria o marcador, que ficou assim até ao intervalo. Na segunda parte, o Hóquei Académico de Câmara continuou superior e logo a seguir a um livre direto falhado dos Carvalhos, o Câmara em contra-ataque segue pela lateral por Gustavo Vidal, que remata e não marca. Paulo Rui recupera a bola, passa a Ricardo Jeitoeira, remata e no ressalto Paulo Rui marcou o único golo do Câmara. Resultado final, Carvalhos 1, Hóquei Académico de Câmara 1. No final, fomos saber o que os treinadores acharam da partida. Foi um empate frente a uma equipa muito mais madura que o Clube Hóquei dos Carvalhos, mas onde procuramos contrariar esse favoritismo da equipa do Câmara e com atitude, mas notou-se uma outra rodagem da equipa do Câmara. Só que, de facto, criando inúmeras, mas mesmo inúmeras oportunidades de golo, umas por menor acerto, outras porque, de facto, o guarda-redes, repito, fez uma exibição portentosa, não conseguimos vencer. E o que conta no final de tudo isto não é se houve um grande jogo de hóquei, não é se massacramos o adversário, quanto é o resultado. E o resultado dá um ponto a cada equipe. É tempo de fazermos o resumo desta jornada com Humberto Ferreira. O Candelária venceu em casa o Benfica por 6-2. O Porto Santo, que jogou sob protesto administrativo, empatou a 0 ao receber-se ao Oliveirense. Outro empate entre Oeiras e Juventude Viana, desta feita a 3 golos. O Porto venceu tranquilamente o Braga por 11-3. A Norte Cup empatou a 2 na visita ao Gulpilhares. Carvalhos 1, Hóquei Académico de Câmara 1 e o Barcelos venceu o Valongo por 6-3. Hóquei de Barcelos, que será precisamente o próximo adversário do Hóquei Académico de Câmara. Passamos já à tabela classificativa desta 16ª jornada, que é liderada pelo Futebol Clube do Porto com 42 pontos. Por sua vez, o Hóquei Académico de Câmara está pela 12ª posição, tem 12 pontos e menos um jogo. E na próxima quarta-feira recebe a turma do Hóquei de Barcelos, que está na 6ª posição, tem 26 pontos na tabela classificativa. Esta semana há a jornada dupla e o Académico de Câmara joga em casa. Na quarta-feira, pelas 21 horas, recebemos o Hóquei de Barcelos e no sábado, pelas 18 horas, é a vez do Valongo se deslocar ao pavilhão municipal de Valdecâmara. Por este motivo, estamos de regresso apenas na segunda-feira para lhe dar conta destas duas jornadas. É um dos mais conceituados treinadores de hóquei em patins nacional. Tem uma vasta experiência com mais de 25 anos. Na sua carreira, primeiros lugares no Campeonato Nacional são mais do que muitos. Constam também algumas taças de Portugal, supertaças, entre muitas outras vitórias. Já treinou o Hóquei Académico de Câmara entre 2003 e 2005, tendo regressado na época passada. Esta época mantém-se à frente dos comandos da equipa sénior. É com enorme orgulho que recebemos o técnico José Fernandes. Seja bem-vindo. Primeiro que tudo, os meus agradecimentos pelo convite. É sempre um prazer ajudar. José Fernandes, começo por lhe questionar quais foram as metas que definiu para o nosso plantel para a corrente época. E se esses mesmos objetivos estão a ser cumpridos? Os objetivos, como tu perguntas, seriam e são a permanência na primeira divisão, se possível com tranquilidade, e o maior nível de tranquilidade que se poderia desejar era ficar nos 8 primeiros. Neste momento as coisas estão feias, mas dentro
das perspectivas traçadas no início. Julgo que está tudo em aberto. E agora que se iniciou a segunda volta da primeira fase, considera o plantel com capacidades para alcançar a manutenção na primeira divisão? E já agora, que balanço faz desta primeira volta? Que o plantel tem capacidades para se manter na primeira divisão, eu acredito que sim. Não poderei fazer tantas experiências. Este mesmo plantel, na época passada, conseguiu a permanência. Bem se sabe que não há épocas iguais, mas estou crente que se jogar mais tempo, mais vezes, com aqueles que o ano passado conseguiram a permanência e que, no fundo, na minha opinião, são os melhores, naturalmente que dando também algumas oportunidades aos jogadores que não entram no 5 inicial, mas que, fazendo parte do plantel e que tendo qualidade, podem ajudar. Como é que explica que a nossa equipa apresente o menor número de golos marcados de todas as equipas da primeira divisão? Será por jogar muito defensivamente ou por falta de finalizadores? Além do facto que convém salientar haver um jogo em atraso. Sim, temos um jogo a menos que nos poderá dar mais um ou outro golo, mas não é por isso que os golos marcados são tão poucos. Eu quero crer que, de facto, essa baixa produtividade em termos de golos não tem a ver com jogar defensivamente, porque a equipa joga da mesma forma que as outras jogam. Se calhar deveria-se acrescentar aqui que temos poucos golos marcados, é verdade, mas também temos poucos golos sofridos, comparativamente com algumas das equipas que vão à nossa frente. A nossa defesa torna-se melhor. Poderíamos ter menos sofridos se, de facto, num ou noutro jogo que nós fizemos, e estou-me a lembrar dos mais recentes, nós não tentássemos a vitória e se calhar nos contentássemos em perder 1-0. E sabe-se, quando se está a perder 1-0 e se tenta dar a volta à situação no jogo, temos que descurar a parte defensiva, se calhar a tranquilidade, a capacidade anímica já não é melhor e acaba-se por sofrer, ao contrário da reviravolta que estamos a procurar, acaba por sofrer mais golos e que depois dilatam esses números. Porque nós temos bons jogadores, com qualidade, mas que, repito, dentro de campo, e estou-me a lembrar dos jogadores que nós temos com 156 minutos de jogo, ao longo da época, nos 15 jogos feitos, 156 minutos e não conseguiram marcar um golo. Temos jogadores que já têm, na totalidade, 250 minutos, o que quer dizer 5 jogos inteiros com 4 golos marcados, avançados de qualidade. Isso será porquê? Vou voltar à equipa de início que acabou a época passada. São eles que vão lá para dentro, são eles que vão ter que resolver os problemas e esperar, quando estes já não são capazes, os outros darem uma ajuda. Se não me provarem que são capazes de fazer melhor, que são capazes de fazer mais, não jogam. Qual é para si o jogador que mais se tem evidenciado na equipa? Ou os jogadores, se assim preferir? Eu julgo que os jogadores que têm estado mais perto do seu nível têm sido o Mário Almeida e o Rui Fernandes. O Mário Almeida pelo que defende, embora numa ou noutra situação tenha culpas num ou outro golo, mas isso todos têm, e o Rui pela capacidade que tem dado à equipa para defender e para atacar. E a gente olha para os papéis, vê as estatísticas e chega à conclusão que quando jogo em que o Rui não marca, nós não ganhamos. E o Rui está a jogar atrás, que é onde mais rende para a equipa, e até é o melhor marcador da equipa, o que não se compreende muito bem com avançados com a qualidade que nós temos. José Fernandes, agradeço a sua vinda aqui ao HCTV. Este foi o Momento da Verdade do treinador José Fernandes. As restantes informações do Hóquei Académico de Câmara estão em constante atualização em www.hac.pt. Espero que tenha a continuação de uma excelente semana, como sempre, com boas esticadas.